Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Depois de 2 dias seguidos de forte alta, o Ibovespa cai cerca de 1,37%, 1,36% aos 110.961 pontos e o dólar cai 0,09%, está perto da estabilidade, uma leve queda, está valendo R$ 5,19. Além do PIB aquém do esperado, que a gente já vai falar daqui a pouquinho em detalhes, a bolsa cai acompanhando as quedas dos índices em Nova York, que tem um dia de baixa depois da forte alta de ontem, que foi puxada pelo discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que sinalizou que as portas estão abertas para a desaceleração dos juros nos Estados Unidos. Ontem a bolsa brasileira subiu forte, puxada por essa alta em Nova York, mas também com a percepção de que o Congresso vai colocar freios na PEC da transição. Depois de se reunir com Lula, Arthur Lira falou que a PEC não vai ficar com o valor e o prazo propostos inicialmente pelo novo governo. Lá fora, os índices nesse momento estão operando mistos, mas Wall Street cai depois das altas de mais de 3% ontem. Os índices, de qualquer forma, reduziram as perdas, passaram a cair um pouco menos depois que saíram os dados de inflação do PCI, que é o dado de inflação mais observado pelo Fed, pelo Banco Central americano, para tomar suas decisões de juros. O índice avançou 0,3% em outubro, é o mesmo avanço de setembro, mas o núcleo, que exclui os itens mais voláteis, como energia e alimentos, ficou abaixo do esperado, ficou em 0,2%, esperado era 0,3%, então isso traz um certo alívio em relação à inflação. E com isso, esse dado reforça que o Banco Central americano pode, de fato, desacelerar o ritmo de juros, como sinalizou Jerome Powell ontem. Isso estava gerando uma grande expectativa, então o dado foi positivo nesse sentido. Mas amanhã ainda tem os dados de emprego do payroll, que podem ajudar a calibrar ainda mais as expectativas dos juros nos Estados Unidos, que balizam o termômetro, a temperatura dos juros também no resto do mundo, e juros altos são ruins para a bolsa. Como a perspectiva ficou então de juros mais comportados daqui para frente, isso ajudou os índices de uma forma geral ontem. Hoje é natural que o mercado tenha uma certa correção. Agora a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre o PIB brasileiro, que foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. A economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre do ano e com a quinta alta seguida, o nosso PIB chega ao maior patamar da série histórica desde 1996. Ainda assim, o PIB ficou um pouco abaixo do projetado pelo mercado, que previa um avanço de 0,7%. A gente vai ver aí no gráfico qual é o comportamento do PIB ao longo dos últimos trimestres. Dá para ver então essa quinta alta seguida, mas também dá para ver claramente uma perda de ritmo do PIB, da retomada que a nossa economia teve depois dos fechamentos de atividades com a pandemia. Também há uma perda de ritmo por causa do efeito dos estímulos fiscais que impulsionaram bastante a nossa economia e agora já perdem um pouco da sua atração, perdem um pouco do seu efeito. Agora falando sobre as atividades que puxaram o PIB, serviços que correspondem a 70% da nossa economia foram um grande destaque, com segmentos como tecnologia influenciando, puxando para cima a nossa economia. Por outro lado, comércio caiu, que mostra aquela mudança de comportamento entre serviços e comércio que veio por causa da reabertura das atividades. Outro destaque positivo também foi a construção, que cresceu pelo quinto trimestre seguido e ajudou no resultado da indústria, mas por outro lado, a agropecuária caiu 0,9% por causa de problemas climáticos, principalmente na safra da soja. Da ótica da demanda do PIB, a desaceleração do consumo das famílias chamou a atenção. O dado desacelerou de 2,6% no segundo trimestre para 1% no terceiro trimestre, o que mostra que os juros já podem estar fazendo efeito sobre a demanda, sobre o consumo das famílias. E os economistas avaliam sobre esses dados do PIB que o quarto trimestre pode ficar estagnado ou pode apresentar inclusive uma queda, justamente porque os juros altos têm esse efeito de esfriar a economia. E a gente conversou mais cedo com a economista-chefe do Inter, a Rafaela Vitória, e para ela a expectativa também é que os próximos resultados do PIB reflitam uma desaceleração da economia brasileira. Vamos ouvir. A gente teve uma taxa de crescimento um pouco abaixo da expectativa. A taxa de crescimento no trimestre foi 0,4%, o esperado era 0,6%, mas a gente teve muitas revisões positivas anteriores. Então, de certa forma, isso anula essa taxa de crescimento um pouco menor. Eu diria até que o grande destaque da divulgação do PIB de hoje foram essas revisões. A gente já tinha visto no começo de novembro, o IBGE tinha feito uma revisão do ano de 2020,
né, que foi o ano da pandemia, o ano mais grave da pandemia, o PIB tinha caído menos do que o esperado e agora a gente viu essa significativa revisão para o ano de 2021. O PIB tinha crescido 4,6% e o IBGE revisou para 5%, uma taxa bastante elevada. E também vimos novas revisões de alta do PIB do primeiro trimestre desse ano e do segundo trimestre desse ano. Todas essas revisões para cima. Então, essa taxa agora um pouco abaixo do esperado, quando a gente olha as revisões anteriores, eu acho que não tem um impacto tão grande de maneira negativa. A gente espera que a economia desacelere. Então, a taxa de crescimento do terceiro trimestre ela é mais baixa que foi no primeiro semestre, era esperado. A gente sabe que a política monetária mais restritiva ela tem um impacto em desacelerar a economia. Então, eu diria que esse resultado do PIB foi dentro da expectativa. A Rafaela Vitória falando dessas questões das revisões também que foram feitas no PIB, que é um ponto também bem observado e bem destacado aí pelos economistas. E o CNN Mercado vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Fernando Nakagawa às 2h45 da tarde. Até logo! Estamos de volta. Médicos que cuidam da saúde do Rei Pelé afirmam que a condição dele é estável. O ídolo do futebol está internado desde ontem no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e nós também estamos lá desde ontem. Hoje com a Bruna Macedo, que tem mais detalhes. Bruna, boa tarde. Boa tarde, Luciana, e a todos que acompanham a gente aqui no Visão. Pois é, continuamos aí acompanhando o quadro de saúde do Rei Pelé e nesse momento, de acordo com as últimas informações e o último boletim médico que foi enviado pelo Hospital Albert Einstein, o quadro dele é considerado estável. De acordo ainda com o boletim, Pelé está em pleno